O maestro Valdemar Henrique, meu querido, saudoso amigo, nasceu num dia 15 de fevereiro. Ele não sabia bem se era carnaval, mas ele achava que era carnaval, talvez uma quarta-feira. E ele dizia, era carnaval, ele não sabia bem. Eu também nunca me certifiquei. Mas o que acontece é que o maestro gostava de ter amigos. E sempre teve muitos amigos. Quando ele voltou para Belém, depois de ter vivido, conhecido, experimentado o sucesso no Rio, em São Paulo, em Buenos Aires, em Lisboa, em Paris, pelo mundo afora, ele retornou para Belém e muitos dos seus amigos já não estavam mais. E ele foi recuperando as antigas amizades e fazendo novos amigos, amigos mais jovens. E eu entrei nessa lista de amigos mais jovens do maestro Valdemar Henrique, primeiro porque ele já era amigo do meu pai. E eu, vamos dizer, herdei essa amizade. E como repórter, sempre ouvia o maestro, sempre entrevistava o maestro, eu gostava de conversar com ele. E numa dessas entrevistas, um dia me deu a ideia de perguntar se ele não topava contar as histórias dele, as muitas histórias que ele me contava para além da entrevista. E ele disse, topo. Eu disse, então vamos escrever um livro? Vamos. E esses encontros renderam um livro cujo título é Encontro com Valdemar Henrique. Foi lançado, ele esteve no lançamento, foi muito bom. Acabou a etapa, o ciclo das entrevistas, ficou a amizade. Não ia interromper uma amizade porque acabaram as entrevistas. Então nós passamos a nos encontrar com frequência e com regularidade. Era toda sexta-feira. Havia na época aqui em Belém um clube do açaí, e o maestro ria, dizia, o nosso clube não é o clube do açaí, é o clube da Bacaba. E nós reuníamos o clube da Bacaba às sextas-feiras, no Hilton, ele adorava o Hilton. Ele chegava lá, pedia uma caipirosca, ele dizia, me dê uma birosca. Aí o garçom, a gente dizia, maestro, não é birosca, é caipirosca. Ele ria, ele já fazia de propósito. E os garçons sabiam daquilo e traziam a caipirosca, ou então ele dizia, hoje eu quero serpinha, não quero caipirosca. Aí os garçons diziam, maestro, não é birosca, aí era aquela risada. E o maestro era uma pessoa especial. Ele andava na rua e as pessoas diziam, oi maestro, bom dia maestro, como vai maestro? E ele não sabia quem era. E uma vez ele me disse, meu filho, eu vou lhe ensinar uma coisa. Você, para saber se é famoso, precisa ver se você conhece mais pessoas ou se é mais conhecido do que conhece. Era o caso dele, ele era muito mais conhecido do que conhecia. Carta para ele não precisava endereço, viu? A pessoa podia colocar destinatário, maestro Valdemar Henrique, Belém do Pará, só. Os carteiros, ele não precisava de colocar o endereço dele. Os carteiros sabiam onde ele morava. O maestro, quando pequenino, foi tomado por cego ou por retardado. A palavra não é a mais certa hoje, mas ele dizia, eles achavam que eu era retardado, porque eu me batia, eu caía muito. E por quê? Porque ele tinha uma miopia estúpida, eram mais de 15 graus, se eu não me engano, eram 23 graus de miopia. E os óculos dele eram um fundo de garrafa. Ó, estes meus que têm 6 graus, 7 graus, sei lá, são assim levinhos, fininhos, mas na época não havia, então era aquele fundo de garrafa mesmo. Ele era vizinho de uma senhora que ele chamava Sinhá Morapalha, e ela dava aulas de piano e tudo. E ele ia para lá e assistia às aulas e aprendeu a tocar piano. Mas o irmão dele estava no exército e ele achava que o exército era a coisa mais bonita do mundo por causa da farda. E o maestro desistiu do exército e disse, olha, eu vou me embora, daqui vou para o Rio, eu vou tentar a vida. Ele tinha uma irmã chamada Mara. A Mara era a grande amiga e a melhor intérprete do maestro. Ele disse, Mara, eu vou para o Rio, quando eu chegar lá, eu me estabeleço e vou te chamar. Arranjou um emprego no comércio, depois conseguiu na rádio, e a irmã foi para o Rio e ele tocava o piano, que ele aprendeu com a Sinhá Morapalha, e depois ela cantava. E eles saíram pelo mundo fazendo sucesso. E o maestro andava pelo mundo cantando a Amazônia, cantando as lendas da nossa região, falando das nossas coisas. Ele e a Mara. Depois a Mara casou, ele desfez a dupla, porque ela teve a vida dela, mas ele continuou cantando, retornou a Belém e foi dirigir o Teatro da Paz.
E um dia o maestro estava lá, depois do almoço, quando viu os operários saindo com uma coisa enrolada assim. Aí ele disse: venha cá, meu filho. Tinha muita educação, o maestro tratava todo mundo principescamente. O que vocês estão jogando? Ah, maestro, é um pano velho que está pintado aí. Ele mandou abrir o pano de boca. Mandou restaurar e escapamos de perder o pano de boca porque o maestro estava na janela. Ele administrou o Teatro da Paz. Como ele não tinha casa aqui, ele perguntou ao governador se podia morar no Teatro da Paz. Pode, mas pode, tem um camarim e o senhor mora lá. E o maestro levava uma vida aqui já de aposentado. Ele pertencia à Academia Paraense de Letras, à Academia Brasileira de Música, ele pertencia ao Conselho Estadual de Cultura do Pará. Então ele tinha uma vida muito ocupada. Além do que, ele continuava trabalhando, compondo, ele escrevia música para as peças, inclusive uma delas muito conhecida, A Casa da Viúva Costa, que o Antônio Tavernar preparou a letra e o texto, e ele fez a música. Enfim, o maestro era um homem muito ocupado, mas a idade foi consumindo. Eu estava aqui na UNAMA, nós havíamos participado de uma reunião que havia todas as segundas-feiras aqui. Voltei para a minha sala, quando o telefone tocou, era a professora Graça Landeira, também querida amiga. E eu desci, ela disse: não quis lhe dizer por telefone, mas o maestro Valdemar Henrique morreu. Eu saí daqui da UNAMA, fui para o teatro onde o corpo estava sendo velado. Enfim, um homem extraordinário que sabia de tudo, entendia de tudo. Ele era astrólogo também. O maestro fazia mapa astral. E ele tinha umas coisas, mexia com pêndulo, com pirâmide. Ele era muito esotérico nesse sentido. Um amigo querido, um grande professor de vida, se chamava Valdemar Henrique da Costa Pereira. Eu também me chamo Pereira, mas a nossa amizade era de espírito. Só o mesmo nome é que coincidia. Não fomos parentes de sangue, mas éramos parentes de coração.